Boa noite, que a paz e a graça estejam sobre a tua vida, que a graça de Deus ela opere poderosamente na tua vida nesta noite. Isso é parte do assunto que vou estar compartilhando com a igreja. Você que tem a tua Bíblia, convido você a abrir na carta aos Hebreus capítulo 12. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ali diz assim a palavra de Deus: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nem uma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Amém? Podem assentar, irmãos. Esta semana, no início da semana, eu tive dois sonhos. Em uma noite eu sonhei com uma serpente e na noite seguinte eu sonhei que eu estava em um evento e eu ia subir para pregar, já estava praticamente em cima da hora de eu subir. E de repente eu me deparei com o fato de que eu não sabia o que pregar, eu não tinha nenhuma direção de mensagem. E penso em algo que me deixa eu angustiado, é isto. E aí eu estava ali bastante atarefado, envolvido ali, enfim, era hora de eu subir. Aí eu peguei a minha Bíblia, uma planilha e procurei um lugar ali onde eu pudesse, de alguma forma, buscar uma direção de mensagem diante de Deus. Mas eu sabia que não havia tempo para esboçar uma mensagem. E aí eu estava ali e as pessoas vinham, me cumprimentavam, né? Conversavam comigo e eu com dificuldade em focar naquilo ali. E praticamente em cima da hora de eu subir, o Espírito Santo veio e ele me deu digamos assim, o esqueleto de uma mensagem assim. Ele me deu uma direção de mensagens. Como que ele, mas isso em questão de segundos. Como se ele desse flashes assim em textos da palavra. Ele me dava um entendimento, ele ia para outro, me dava um entendimento, ia para outro, e ali ele ia formando então o esqueleto dessa mensagem. E aí, em meu sonho, quando aquilo veio, eu pensei, puxa, é isto que ele quer que eu pregue. Eu preciso anotar isso. E sonhando quando eu levei a mão para pegar a minha planilha e registrar aquilo, bateu 5:30 da manhã, o celular despertou, era hora de levantar para ir para o trabalho. Mas é esse assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje. E o complemento da mensagem, ele estava na palavra. Talvez você se pergunte, por que Deus não me deu toda a mensagem em sonho? Eu entendo que Deus prefere que a palavra dele seja pregada do que eu conte sonhos a vocês. Embora eu entenda que este seja um sonho muito espiritual,
porque a mensagem que ele me deu é muito em cima das circunstâncias, e eu sou um pouco resistente em pregar em cima de circunstâncias. Às vezes Deus dá uma mensagem em cima das circunstâncias, mas eu não busco uma palavra, digamos assim, eu quero pregar em cima das circunstâncias. Por exemplo, quando eu vou pregar Sexta-feira Santa, eu busco uma palavra de Deus, né? Mas eu não condiciono que eu quero uma palavra sobre aquele assunto, porque às vezes Deus leva por outro lado, né? Então, eu vou pregar em cima das circunstâncias que algumas pessoas viveram nos últimos dias aí. Não é toda a igreja que viveu algumas circunstâncias que vão estar no foco dessa mensagem. Então, eu gostaria que você, que em algum momento vier algum pensamento de que eu estou te julgando, não aceite esse pensamento na tua mente. Eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como servo de Deus. Juiz só tem um. Só tem um. Mas que tu abra o teu coração e tu fique atento a esta palavra, porque eu não sei se vai ser uma pregação, acho que vai ser mais assim, tipo uma palavra de ensinamento, algo mais cadenciado, porque tem algumas coisas muito fortes, alguns detalhes muito fortes dentro desse conteúdo, coisas novas para mim, mas coisas muito importantes. Tem alguns detalhes dessa mensagem que eu vou registrar na capa da minha Bíblia, porque tem alguns detalhes extremamente importantes para todos nós. Amém? Glórias a Deus. O título da mensagem é Jardim de Deus. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre a parábola das semeaduras, né? Do semeador. Aquelas 4 partes de sementes, né? Que a primeira parte cai à beira do caminho e é devorada pelas aves. A segunda parte cai em terreno rochoso, germina, brota, né? Mas por estar em terreno rochoso, ela não tem raízes profundas e ela morre. Não suporta o sol, enfim. A terceira parte, ela cai entre espinhos que sufocam o fruto da planta, e o fruto não amadurece. E a quarta parte, então, cai em boa terra e ela produz generosa colheita. E eu não sei quantos aqui lembram dessa palavra, mas foi um entendimento assim como um divisor de águas na minha vida, o entendimento que eu tive daquela palavra. E o entendimento que eu tive é que essas 4 semeaduras, elas apontam para um processo contínuo da obra de Deus em nossas vidas. Se você observar, você vai ver que cada parte da semeadura que Jesus vai falando, ela vai além. A primeira cai à beira do caminho e é devorada. A segunda brota, mas morre. A terceira nasce, cresce, floresce, frutifica. Mas os espinhos a sufocam e ela não amadurece. Aí, na sequência dessa parábola, tem a parábola do joio e do trigo. E na primeira parte ali, nós somos a terra, né? E ali o foco está em nós. Que tipo de terra nós vamos ser? Nós vamos perseverar até que a palavra cumpra os seus processos em nossas vidas e frutifique, o fruto amadureça. Na segunda parábola ali o foco está na semente, porque
o semeador semeou a boa semente, que era o trigo, né? E aí, de repente aparece o joio junto com o trigo. E o que o Senhor ministrou ao meu coração é que, nessa linguagem que eu vou falar hoje, nós não devemos olhar para o joio e para o trigo, nesse contexto aqui, né? Como uma pessoa sendo joio ou sendo trigo. Mas qual a semente que nós vamos receber e que vai frutificar em nossas vidas? Então o Senhor, Ele foi me dando esses flashes assim, né? E aí, Ele me levou para Romanos 1 e lá para Gênesis, no jardim. E uma coisa que Ele falou muito claramente ao meu coração, Ele disse assim, ó: o fruto é segundo a sua semente. Aí quando Eva foi enganada, Adão desobedeceu e comeram do fruto. Aí o Senhor falou ao meu coração, Ele disse: quando eles comeram do fruto, a semente do maligno, ela já havia cumprido todos os processos na vida deles. Cada fruto é segundo a sua semente. Aí Romanos 1 fala das pessoas que ficam entregues às paixões carnais, praticando as obras da carne e não o fruto do Espírito. E ali no versículo 21, diz assim: porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E aqui o Senhor, Ele ministrou ao meu coração que aqui também existe um caminho. Da mesma forma que a linguagem das sementes. Uma semente, ela cumpre vários processos até que o fruto esteja maduro. Então aqui diz ali, não o glorificaram como Deus. Esse glorificar aqui no conceito de Deus, na palavra que Ele ministrou ao meu coração, hoje é que esse glorificar, ele não se resume a palavras. Ele não é, ali está no início, né? Começa o versículo que nós lemos ali, não o glorificaram como Deus. Mas este aqui, ele é também o final do processo nas nossas vidas, nessa linguagem da semeadura. Não deram graças. E aí, se nós olharmos a questão de Eva lá no jardim, Eva, ela chegou a um ponto que ela já não estava satisfeita no jardim. Ela não tinha motivos para dar graças ao Senhor. O quanto há de gratidão em teu coração por aquilo que Deus tem feito nos últimos dias. O coração tornou-se em trevas. E aqui eu entendi que essas trevas no coração, elas são o início do processo. Porque se a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a palavra, a semente do inimigo, ela é o oposto. Se a semente de Deus, do semeador, que é a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, então a semente do maligno, ela gera trevas. Então, quando diz que o Senhor está falando assim de pessoas que saem do jardim. E esse conceito de jardim é o lugar estabelecido por Deus para o relacionamento. É o lugar da intimidade. Ali eles encontravam-se com o seu Deus, com o seu Criador, todos os dias. Então,
a linguagem é a mesma, é um afastamento, usando linguagens diferentes, mas em que a pessoa, ela sai do propósito de Deus, ela sai do lugar determinado por Deus. E isso não se resume a um lugar físico, mas um lugar espiritual. Afinal de contas, Satanás estava no céu e as trevas entraram no coração dele. Então, assim como a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, assim que a semente do maligno entra, ela produz trevas. Na parábola do joio e do trigo, ali, algumas linguagens da Bíblia dizem que o inimigo semeou à noite. Essas trevas no coração é tudo que o inimigo precisa para cultivar a sua semente. Então ele lança a sua semente. Mas à medida que a sua semente entra, ela encontra lugar no coração do ser humano, ela traz consigo trevas. E essas trevas são o lugar de atuação do inimigo no coração do ser humano. Então é um caminho. Ele lança a sua semente. Quando alguém recebe essa semente entra. A partir do momento que essa semente entra, o próximo passo, nós vamos ver aqui que é ele roubar a gratidão a Deus. E por isso que os 3 fatores ali não deram glória, não deram graças, e o coração tornou-se em trevas. Ou seja, o coração tornou-se em trevas, não deram graças, e por fim, não deram a glória, que nós vamos entender no final. Em 2 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne. Deixa eu ler aqui alguns versículos. Eu já citei algumas vezes esse assunto, e sempre que eu cito esse assunto, eu digo que eu sinto não para dizer o que é o espinho na carne, porque nem os teólogos chegam a uma definição de o que é o espinho na carne. Mas eu entendi melhor essa questão do espinho e vou compartilhar depois. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar ou para me esbofetear, dependendo da linguagem. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, ou alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Eu dizia que existem diferentes teses, né? As 2 teses que têm mais consistência da palavra são de que ou seria uma enfermidade ou as perseguições, mas tem outras teses, né? Enfim, lembra que Jesus falou da semeadura, que os espinhos, muitas vezes eles sufocam o fruto, e o fruto não amadurece? Eu entendi que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo a complementação desse assunto, ele vem nos ajudando a entender esse assunto, quando ele fala dos espinhos, do espinho na carne, ou dos espinhos, enfim, do espinho na carne. E aí tem alguns aspectos interessantes aqui. Por que Paulo não define o que é o espinho? Por que ele não deixa claro o que é o espinho? É porque o foco da mensagem de Paulo não é o espinho em si, mas o foco dele está em por que
Deus permite espinhos no jardim, digamos assim. Por que Deus permite? E Paulo mesmo responde. Este é um lado da mensagem dele. E ele diz que é para que não nos exaltemos, é para nos mantermos humildes. Então esse é um dos propósitos pelos quais Deus permite que os espinhos, em determinados momentos, eles toquem em nós sejamos tocados pelos espinhos. E por que Paulo não é específico em relação aos espinhos? Porque talvez o espinho de um não seja o espinho de outro. Mas o propósito disso é que quando nós formos tocados pelos espinhos, é que nós nos humilhemos. E quando a outra face da mensagem de Paulo é quando ele pede para que Deus remova esses espinhos, e Deus diz a ele assim, ó: a minha graça te basta, ou a minha graça te é suficiente. E aqui está a essência da mensagem que Paulo quer nos trazer, e o que Deus quer nos dizer. A mensagem mais poderosa que tem aqui é que, independente do espinho que você vier a enfrentar, que você tiver que suportar, se você buscar, Deus tem graça suficiente para você. A graça dele é poderosa suficientemente para que você possa, como Paulo, dizer assim, de bom ânimo: eu me regozijarei, ou eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, ele se manifeste através de mim. Ou seja, Paulo, ele entendeu que na verdade, nem sempre Deus remove os espinhos do nosso jardim, mas ele nos dá graça para que nós possamos suportar os espinhos. Isto eu entendi como sendo a essência da mensagem de Paulo. Então, esses espinhos, isso representam situações dolorosas, situações que ferem, que machucam. Agora, quando nós olhamos para a parábola do semeador, onde Jesus diz assim, ó, muitas vezes o fruto, ele está formado, ele já está quase maduro, então os espinhos sufocam o fruto. O que Jesus está dizendo é: quando os espinhos te apertarem, quando os espinhos te ferirem, não desista, mas busque graça, assim como o apóstolo Paulo está dizendo: suporte os espinhos, porque o fruto já está quase maduro, logo você terá a colheita. Aleluia! Agora, quantos de nós entendemos isso? Quantos de nós nos preparamos para isso? Então, nessa linguagem do jardim, o pastor Cirilo, em uma das suas canções, ele usa uma frase assim, umas declarações assim, né? Que ele diz assim: a igreja é o jardim de Deus. Ele diz assim: muitas vezes você está caminhando pelo jardim e você fere-se nos espinhos. Ele diz: os espinhos não fazem o jardim deixar de ser espinho. Não abandone o jardim por causa dos espinhos. Não abandone o jardim por causa dos espinhos. Ainda que você venha a ser ferido pelos espinhos, mas não abandone o jardim. Humilhe-se e busque graça, porque a graça de Deus é suficiente para nós suportarmos os espinhos e o nosso fruto amadurecer, e nós termos a nossa generosa colheita, como disse o Senhor. Aleluia! Não abandone o jardim por causa dos espinhos. Não abandone. Então, eu comecei falando de semente, Deixa eu ver. Hebreus é o texto que nós lemos, né?
diz assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura ou mágoa venenosa brote e os cause confusão, contaminando a muitos. Quando o apóstolo Paulo está falando desses espinhos, ele está falando de momentos decisivos em nossa vida, em nossa caminhada, em nossas vidas, em nossa caminhada. Ele está falando de momentos em que você está sob pressão, e você já recebeu a boa semente, mas o inimigo está ali, lançando a sua semente. E a semente que encontrar lugar em teu coração é o fruto do qual você comerá. E aqui quando diz: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura ou mágoa venenosa brote e cause confusão, contaminando a muitos. Qual é a semente que tem encontrado lugar em teu coração ultimamente? Qual é a semente? O que brota vem da semente. Quais são esses sentimentos que você tem experimentado? Se mágoa venenosa, como diz ali, tem sido gerada em teu coração, a semente do maligno encontrou lugar em teu coração, e já existem trevas no teu coração, e o inimigo está cultivando essa semente. Não permita que o inimigo cultive essa semente. Arranque toda raiz de amargura, arranque toda mágoa venenosa. Não permita que essa planta produza o seu fruto. Arranque, não coma do fruto, não saia do jardim de Deus. Por que Eva saiu do jardim? Porque ela comeu do fruto, mas a semente foi cultivada em todas as suas etapas. Não permita que trevas permaneçam em teu coração. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a sua palavra. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Agora, se você, quem sabe, você sabe que você feriu alguém. Se você feriu alguém, você foi usado para semear a semente do maligno, e brotou mágoa venenosa no coração dessa pessoa. Vai lá, humilhe-se, vai lá, peça perdão, arranque essa planta antes que ela contamine a outros, antes que outros comam do fruto. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A graça de Deus é suficiente para nós suportarmos os espinhos. Como nós precisamos da graça de Deus, como eu preciso da graça de Deus. Senhor, ministra da tua graça sobre nós nessa noite, Pai. Nós precisamos, Pai. Senhor, a tua graça é suficiente. A tua palavra diz que o Senhor já